Queridos, hoje foi pedido pelo Departamento Infantil que a saída das crianças seja feita de uma maneira um pouco mais calma. As crianças gostam de correr pelo salão, então isso eventualmente pode causar algum acidente ou algum transtorno. Então eu vou pedir que os professores do Departamento Infantil venham aqui à frente, eles vão ficar aqui do lado, e os alunos de cada classe façam uma fila já, prontos para sair com o professor. Então, as crianças de 4 a 6 anos, atrás da professora Ruth, os alunos de 7 a 9 anos atrás da professora Helena, e os juniores de 10 a 12 anos, atrás do professor Fúvio. Sem correr, por favor, façam uma fila aí perto. Então, já podem sair para o seu tempo de cultinho. Muito bom. Queridos, nós vamos continuar expondo Filemon como temos feito já há algumas semanas. Hoje nós entramos no que é a parte principal talvez da carta, o centro da carta, que é quando Paulo efetivamente faz o pedido, faz a solicitação a Filemon. Como eu mencionei, nós estudaremos hoje os versículos 8 a 10 somente, mas todo esse período, todo esse trecho aqui, ele faz parte de um bloco maior que vai do versículo 8 até o versículo 20, que constitui o pedido que Paulo faz a Filemon. Como nós já vimos antes, os primeiros 7 versículos a constituir uma introdução. Paulo está preparando o terreno para o pedido que vai ser feito. E agora, a partir do versículo 8, nós temos o pedido propriamente dito. E esse pedido é mesclado junto com as razões pelas quais Filemon deveria acatar a solicitação de Paulo. Paulo faz o pedido e, ao fazer o pedido, ele também já apresenta as razões pelas quais Filemon deveria atendê-lo. Então nós temos essa mescla aqui. E dos versículos 8 a 20, de maneira geral, nós podemos notar 4 grandes motivos pelos quais Filemon deveria receber Onésimo de volta. Se os irmãos olharem, passarem os olhos aí, os irmãos notarão esses 4 motivos. Hoje, como eu disse, nós estudaremos apenas um deles. A ideia é que nós venhamos a expor cada um desses motivos de maneira detalhada. Por isso, que hoje nós ficaremos apenas no primeiro, que vai do versículo 8 ao versículo 10. E Filemon deveria perdoar Onésimo, nessa seção aqui do texto, por 4 motivos. Em primeiro lugar, por amor aos crentes. Isso está nos versículos 8 ao 10. Em segundo lugar, em resposta a uma transformação operada por Deus. Filemon deveria aceitar Onésimo porque Onésimo não era mais o mesmo homem que fugiu da casa de Filemon. Onésimo foi transformado. Isso está nos versículos 11 a 14. O terceiro motivo, o terceiro grande motivo pelo qual Filemon deveria receber Onésimo de volta, é em prol da unidade do corpo. Isso está nos versículos 15 a 17. E por fim, Filemon deveria perdoar Onésimo e recebê-lo de volta por gratidão pela salvação que o próprio Filemon experimentou da parte de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Então você tem esses grandes motivos, esses 4 grandes motivos aqui que encabeçam o pedido de Paulo. É como se Paulo Dias falasse: olha, Filemon, estou pedindo isso e estou te dando esses motivos para você receber Onésimo de volta, catando a minha solicitação. Mas como é uma porção muito grande, a minha proposta é que nós nos atenhamos apenas ao primeiro motivo, apenas aos versículos 8 a 10. Esses 3 versículos, versículo 8, versículo 9, versículo 10, esses 3 versículos vamos estudá-los detalhadamente para entender o que está embutido nesse pedido de Paulo a Filemon e o que isso pode nos ensinar a respeito do perdão a Filemon, como eu já disse outras vezes, apesar de ser uma carta pequena, apesar de ser uma carta curtinha para os padrões até mesmo do Novo Testamento, ela é uma carta extremamente densa. Ela é uma carta muito pessoal. Ela é uma carta que destoa das demais. Por isso, ela merece a nossa atenção versículo por versículo, como nós geralmente fazemos aqui nas exposições em nossa igreja. Então, hoje nós estudaremos os versículos 8 ao 10. E o que eu quero mostrar para os irmãos essa noite é que perdão é uma questão de coração e não de imposição. Perdão é uma questão de coração e não de imposição. Isso é facilmente percebido nos versículos 8 a 10. Eu quero ler novamente para os irmãos, acompanhem comigo. Filemon 8. Perdão é uma questão de coração e não de imposição. Veja lá, versículo 8. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder
por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Se Paulo, nesse pedido, que ele está fazendo a Filémon, ele nos mostra que o perdão é uma questão de coração e não de imposição, nós podemos perceber aqui pelo menos 3 evidências dessa natureza cardíaca do perdão, dessa natureza que vem de dentro. O perdão não é algo imposto. O perdão é algo que brota do crente, algo que deve estar no coração do crente e se expressar nos seus relacionamentos, algo que vem de dentro para fora, não algo que vem de fora para dentro. E nessa primeira parte da solicitação de Paulo, do pedido de Paulo, nós percebemos 3 evidências para isso. Aí eu quero passar por essas 3 evidências, junto com os irmãos, mostrando que perdão é uma questão de coração e não de imposição. Então acompanhem comigo nessas 3 evidências e a primeira está no versículo 8. Volte seus olhos para o versículo 8 e perceba que Paulo reconhece e abre mão de sua autoridade. Essa é a primeira evidência. Paulo reconhece e abre mão da sua autoridade. Ao mesmo passo que ele se vê como apóstolo autorizado por Deus para exigir algo de Filémon, ele também abre mão dessa autoridade, já que perdão é algo do coração e não de imposição. O versículo 8 diz: embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer. Paulo era conhecido de Filémon e de toda a igreja de Colossos. Filémon sabia das credenciais apostólicas de Paulo. Assim, o que Paulo falasse era lei. Se Paulo mandou, eu obedeço. Ele é apóstolo, ele tem autoridade. Para isso, o próprio Cristo deu essa autoridade. Para ele ajudou a construir as igrejas aqui da nossa região. Ele fala, eu obedeço. E Paulo sabia que ele tinha essa autoridade também. E ele fala para Filémon, Filémon, mesmo eu sabendo que eu tenho plena liberdade para mandar que você faça o que é correto, para mandar que você, para te ordenar, que você faça aquilo que é esperado de um crente, Paulo fala mesmo. Eu tendo essa autoridade, eu abro mão dela. Paulo fala que ele tem liberdade, que a ideia é de ousadia. Ele pode falar, sem nenhuma ressalva para Filémon, porque ele tem essa autoridade. Ele não precisa ficar rodando para falar. Ele não precisa ficar, olha Filémon, veja bem. Não. Ele tem liberdade, ousadia. Ele poderia falar pela autoridade que ele tem. Faça isso desse jeito. E o modo como Paulo interage com essa autoridade é didático para nós. Nos ensina alguma coisa. O modo como Paulo lida com a sua autoridade apostólica ensina algo para nós. Da maneira como nós lidamos com a nossa autoridade também em menor ou maior grau. Nós já estudamos outras passagens bíblicas do Novo Testamento onde Paulo não abre mão da sua autoridade. Pelo contrário, onde Paulo dá carteirada. Se você ler o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, se você ler a primeira carta aos Coríntios, você perceberá lá que Paulo não está nem pouco disposto a abrir mão das suas credenciais apostólicas. Pelo contrário, ele falou, olha, como eu sou apóstolo, vocês têm que me ouvir porque eu sou autorizado por Deus para falar isso a vocês. Então, nós percebemos, em momentos, Paulo usa da sua autoridade para reforçar alguma coisa, e por outro lado, nós vemos como aqui em Filémon, Paulo abrindo mão da sua autoridade para reforçar algumas outras coisas. E essa interação de Paulo com a sua autoridade nos ensina algo. E aqui em Filémon é um momento singular onde Paulo abre mão dessa autoridade, onde ele reconhece, mas de alguma maneira ele abre mão. Isso nos ensina muito. Isso nos ensina porque a autoridade de Paulo não era algo circunstancial. Veja bem, Paulo estava preso. Ele vai falar isso mais para frente. Ele já disse isso lá atrás. Paulo estava preso e pobre. Os 2 PS da vida de Paulo. Ele estava preso e pobre. Enquanto que Filémon, por outro lado, era um homem de posses e era um homem livre. Humanamente falando, Filémon não tinha obrigação nenhuma de ouvir o que Paulo estava dizendo. Humanamente falando, os critérios que você atribuiria a alguém de autoridade não estavam muito presentes em Paulo. Paulo está preso, Paulo é pobre, depende muitas vezes do sustento das igrejas, ele está me dando uma ordem, eu que sou um homem de posses, eu que sou livre, eu que tenho escravos, eu vou ouvir esse homem. Então, humanamente falando, nós não percebemos de maneira muito clara que essa autoridade que Paulo diz ter. Então Filémon poderia recusar, mas Filémon não faz. Ou pelo menos, Paulo conta com a honestidade de Filémon em não recusar a autoridade apostólica de Paulo. Por quê? Porque a autoridade de Paulo, queridos, isso diz respeito à nossa autoridade também. Em muitos graus, dentro e fora da igreja, a autoridade de Paulo
não se baseia em critérios humanos. A autoridade de Paulo não está baseada no seu status. Paulo não precisava ser livre e ter dinheiro para mandar que Filemon cumprisse aquilo que era o seu dever. Paulo não precisava disso, porque o próprio texto fala que ele tinha plena liberdade em Cristo. A autoridade de Paulo estava assegurada, era garantida, era ratificada, não porque Paulo tinha apóstolos, ou porque Paulo tinha status, ou porque Paulo era um homem eloquente, não. Aliás, nós vemos ao longo do Novo Testamento momentos em que o apóstolo Paulo parece justamente o oposto. Era um homem sem muita presença, em algumas ocasiões, mas a autoridade dele não se baseia nesses critérios humanos. E é por isso que Filemon deveria ouvi-lo, porque a autoridade de Paulo está firmada em Cristo. É uma autoridade que foi dada pelo próprio Cristo. Não é algo que ele conquistou com seus próprios esforços. Paulo não depende do seu status pessoal. A sua autoridade emana daquilo que é a vontade do próprio Deus, daquilo que o próprio Cristo dirigiu a ele. A palavra do ministério que o próprio Cristo dirigiu a ele. E quando nós olhamos para o nosso contexto de igreja do século 21, na verdade isso não é um problema dos nossos dias, já é um problema bem antigo. Nós percebemos que muitas vezes as pessoas, os crentes, questionam a validade ou a legitimidade da autoridade de algumas pessoas. Você tem uma igreja com pastores jovens com um pastor jovem e os mais velhos falam: esse menino mal saiu das fraldas e quer falar o que eu devo fazer na minha vida cristã. Menino, eu tenho mais tempo de vida de igreja do que você tem de vida. E então muitas pessoas se recusam a obedecer pastores jovens, líderes jovens, porque dizem: não, essa pessoa não tem experiência. Então atribuem a autoridade ou, melhor dizendo, atribuem o status de experiência como validador de autoridade. Não é por acaso que Paulo, quando escreve para Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, fala que ninguém deveria desprezar Timóteo porque ele era jovem, porque parece que é uma tendência normal. Talvez seja difícil para os mais velhos olharem para líderes jovens e verem ali uma autoridade, verem um líder ali. Mas não é a minha idade, não. É a idade de um pastor. Não é a idade de um líder que diz se ele tem autoridade ou não. É uma autoridade dada pelo próprio Deus no ministério pastoral. Mas o oposto também é verdade. Se eu falei agora um pouco dos mais velhos, eu posso falar agora dos jovens com mais propriedade. Nós, jovens, muitas vezes temos dificuldade em respeitar os mais velhos, os líderes da igreja, que são mais velhos, os presbíteros da igreja. Nós temos dificuldade, porque nós olhamos e falamos assim: não, esse homem não entende os dilemas do século 21. Esse homem ficou lá atrás. Na época dele era diferente da nossa. Hoje a coisa é outra. Ele não consegue se enquadrar nos nossos dias. E então os jovens colocam como sinal de autoridade, ou melhor, como validador de autoridade, a capacidade de se adaptar aos tempos. A Bíblia nunca falou, e ela nunca disse, em momento nenhum, que esse era o critério para alguém ter autoridade ou não na igreja. Não é por acaso que em 1 Pedro 5,5 o apóstolo Pedro fala que os jovens devem se sujeitar aos presbíteros da igreja, aos homens mais velhos, que lideram a igreja, porque nós temos dificuldade. Nós criamos na nossa cabeça critérios de autoridade, e se aquilo não está de acordo com o que nós imaginamos, nós não respeitamos aquela pessoa. Nós falamos: não, ela não merece o meu respeito, ela não tem autoridade sobre mim. Mas Paulo entendia as coisas um pouquinho diferentes, porque ele fala que a autoridade dele não é circunstancial, a autoridade dele está firmada em Cristo. Filemon, eu tenho plena autoridade. Não porque eu sou o cara, mas eu tenho plena autoridade porque eu estou firmado em Cristo para te pedir isso. Mas isso também nos ensina o modo como Paulo lida com a sua autoridade, especialmente aqui ilustrado no versículo 8, mostra para nós que Paulo não usa a sua autoridade de modo irresponsável. Isso é importante. Pessoas com muita autoridade tendem às vezes a usar esse poder de maneira irresponsável. Não é o caso de Paulo. E isso fica claro porque Paulo submete a sua autoridade ao próprio Jesus, que deu essa autoridade a ele. E mais, Paulo, aqui nesse contexto, diante daquela situação delicadíssima, ele abre mão da sua autoridade, ali de impor algo a Filemon em prol daquela causa diante de Onésimo, em prol daquela petição por Onésimo. Paulo abre mão da sua autoridade. Isso contrasta diretamente, queridos, com o modo dominador e opressivo como alguns líderes tratam as
suas igrejas. Isso contrasta diretamente com o modo como alguns maridos tratam suas esposas. São funções na dinâmica da vida cristã que Deus concedeu autoridade a essas pessoas. Deus concedeu autoridade a líderes. Deus concedeu autoridade a pastores. Deus concedeu algum nível de autoridade a maridos. E nós vemos, diferente do apóstolo Paulo, essas pessoas utilizando a sua autoridade de maneira opressora e dominadora. Muitas ovelhas não ousam sair das suas igrejas porque recebem ameaças constantemente. Se você sair da minha igreja, eu, ungido do Senhor, não rogarei sobre ti as bênçãos de Deus. Pelo contrário, a mão do Senhor pesará sobre ti. Muitas esposas vivem um verdadeiro inferno nas suas casas porque os maridos, ao invés de protegê-las, dirigi-las, cuidá-las, na verdade cometem excessos de autoridade, sob o pretexto de estarem exercendo o papel de líder em casa. Não é isso que a Bíblia fala sobre o modo como nós devemos interagir com a autoridade. Seja no contexto eclesiástico, seja no contexto familiar. Não é assim que a coisa funciona. E Paulo nos dá um exemplo muito claro disso aqui. Vejam, por exemplo, o que diz 1 Pedro, capítulo 5. Obra comigo rapidamente. 1 Pedro, capítulo 5. Nós estamos vendo que Paulo reconhece e abre mão da sua autoridade. E essa interação de Paulo com a sua autoridade deve nos ensinar como nós devemos lidar com a nossa autoridade também. Vejam o que diz 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 1 a 3. Olha só, Pedro se dirige aqui aos presbíteros. Olha o que ele diz aos líderes da igreja. Veja só, 1 Pedro 5, versículo 1. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. A autoridade dada por Deus aos líderes da igreja desde o apóstolo Paulo com sua autoridade apostólica até a autoridade que o pastor desfruta, que os líderes da igreja desfrutam. Essa autoridade não pode ser exercida no contexto de domínio. Ela tem que ser exercida no contexto de exemplo. Vejam o que diz Efésios capítulo 5. Agora, pensando na autoridade que os maridos exercem em suas casas, essa parcela de autoridade que o próprio Deus concedeu aos homens. Vejam o que diz Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, 22. Vejam o que Paulo fala. Como deve ser essa autoridade? Como o homem bíblico deve usar a sua autoridade dentro da sua casa? Efésios 5, 22 diz: Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido assim como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Os homens de Deus usam a autoridade dada por ele para promover santidade no seu lar, para que a sua esposa, marido, se pareça mais com Cristo. Deus te deu autoridade para que, no grande dia, você apresente a sua esposa ali, você apresente ela e fala: olha, eu fiz o que eu pude, ela está mais parecida com o Senhor agora. Assim como Cristo conduzirá a sua igreja e apresentará ela imaculada. É por isso que Deus concede essa autoridade aos homens de Deus. Nós não podemos usar essa autoridade de maneira dominadora, seja no contexto da igreja, como líderes e pastores, seja no contexto de casa, como líderes do lar. Nós não podemos fazer isso. E Paulo ilustra isso para nós no trato com a Filémon. Ele diz: Filémon, eu tenho autoridade para isso, mas esse momento não é o momento de eu te impor isso. Essa é uma questão que eu não posso impor a você, Filémon. Eu não posso te obrigar a perdoar Onésimo. Então, a minha autoridade aqui, ela é colocada em forma de pedido. Eu estou fazendo um pedido a você. E isso ilustra o modo como nós, muitas vezes, devemos lidar com a nossa autoridade. Quando eu tinha 13 anos, eu fui para o meu primeiro acampamento aqui da igreja. Eu era o mascote. Era o menorzinho de lá.
O Isaac estava lá, o Fernando. O Fernando era mais magro, inclusive. Estávamos todos lá, era uma casa. Não tinha muita gente, acho que tinha umas 20 pessoas, né, pastor Thomas? E eu me lembro que eu fiquei muito feliz que foi o meu primeiro acampamento. E todo mundo ali brincando e tal. E eu me lembro que em determinada noite já era tarde da noite. Quase a hora de dormir, eu estava com o Tita, um amigo nosso aqui. Eventualmente ele vem aqui na nossa igreja. Nós estávamos na parte de fora da casa, eu e ele, e nós estávamos jogando xadrez. Dama, alguma coisa assim, sorridentes, contentes, sem nada a perder. Ali, né? E eu me lembro que eu estava com o Tita, e de repente nós ouvimos uma movimentação dentro da casa. Em acampamento, quando você ouve uma movimentação assim, é porque alguma coisa vai acontecer. Ok. E de repente eu vi algumas pessoas descendo a escadaria e vindo na nossa direção. Eu comecei a aclamar pela minha vida. E devo dizer que eu fui o menos dramático da minha dupla, né? Mas os homens valentes que me pegaram e pegaram o Tita, eles subiram com a gente até um cômodo à parte de cima ali, colocaram a gente numa espécie era uma suíte, mas também uma espécie de closet que tinha ali. Colocaram a gente ali, eu não consegui identificar muito bem quem era e tal. Eu vi o rosto do pastor Thomas, eu falei, pastor Thomas, me ajude, você é pastor. E ele disse, pior pra você. Pior pra você. É óbvio que eles estavam brincando. Não me fizeram nada, pelo menos eu não me lembro. Não aconteceu nada demais ali, era tudo uma brincadeira. Mas infelizmente, queridos, nós vemos pastores falando exatamente isso, sem ser brincadeira. Deus me deu autoridade e isso é pior pra você. Nós não podemos usar da autoridade que Deus nos dá de maneira irresponsável. Paulo tinha um tato muito bom. Agora é o momento de eu usar a minha autoridade, agora não. Agora é o momento de eu apertar um pouco aqui, agora não. Agora é o momento de eu clamar aqui, agora não. Paulo era um homem sábio no uso da sua autoridade. Da mesma maneira, nós, os crentes, precisamos ser sábios também. E com isso, Paulo demonstra que perdão é uma questão de coração e não de imposição. Perdão é uma questão de coração e não de imposição. A primeira evidência disso, dessa natureza cardíaca do perdão, está no fato de Paulo reconhecer e abrir mão da sua autoridade. Mas vamos caminhar. No texto, nós vamos agora para a segunda evidência que está na primeira parte do versículo 9, e diz respeito ao apelo de Paulo ao amor de Filemon. A segunda evidência de que o perdão é uma questão de coração e não de imposição é porque Paulo apela ao amor de Filemon. Veja o que diz o versículo 9. Paulo diz no versículo 8, né? Embora eu tenha plena liberdade para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Paulo acabará de falar sobre o amor de Filemon. Se os irmãos olharem, por exemplo, o versículo 7. Olha o versículo 7. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, porque o coração dos santos tem sido revigorado por meio de você, Filemon. Você é um camarada que ajuda os outros crentes. Você é alguém que coloca o teu amor em movimento. Você é alguém que coloca a fé cristã em prática. E o teu amor tem sido um exemplo e um consolo, um encorajamento para mim. E agora, filhão e irmão, eu peço a esse amor. Eu peço que mais uma vez você coloque este amor em movimento. Eu peço que mais uma vez você coloque em atividade essa virtude que Deus lhe deu. Eu quero que, mais uma vez, eu peço que mais uma vez você ame a Onésima. Você ama os irmãos. Paulo vai falar na frente, Onésimo agora é um irmão. Ramiro. Paulo então abre mão da sua autoridade, não para deixar a coisa solta, mas para pedir, para apelar a algo muito maior. Paulo apela ao amor. Você já deve ter ouvido, você já deve ter falado. E não é errado você falar isso, não é problema nenhum você falar isso em algum sentido, mas nós precisamos ter cuidado com alguns jargões que nós temos no meio evangélico, no meio cristão. Um jargão até que saudável, mas precisa ser equilibrado. Você já deve ter ouvido aquela expressão que perdoar é uma obrigação. Você não tem opção de perdoar. Ou não. Você tem que perdoar. Isso é o seu dever. Isso é sua obrigação. E de fato, isso faz sentido. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Paulo usa de imperativos para falar do perdão. Ele dá ordens nesse sentido. O próprio Senhor Jesus nos comanda a perdoar. Então, não é errado nós falarmos que perdão é, em algum sentido, uma obrigação ou um dever do crente. Não é errado falar isso. Mas
Todas as vezes que nós reduzimos o perdão a um simples estatuto, todas as vezes que nós reduzimos o perdão a um simples mandamento, nós estamos esvaziando o poder do perdão. Nós estamos esvaziando a natureza divina do perdão. Nós estamos esvaziando a natureza cardíaca do perdão. Veja o que Paulo diz em Efésios 4. Abra rapidamente sua Bíblia comigo em Efésios 4. Veja o que Paulo diz no versículo 32. Veja a moldura que Paulo faz para o perdão. Veja em qual contexto o perdão deve ser exercido. Quando nós falamos que o perdão é somente uma obrigação, nós esvaziamos toda a natureza cardíaca do que é o perdão, tudo aquilo que envolve o nosso ser, aquilo que vem de dentro para fora, a transformação que vem de dentro e que passa para fora. Veja o que diz Efésios 4, versículo 32. Pelo contrário, ser de bondosos, isso é imperativo. Paulo está falando, vocês devem ser assim, ser de bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando-os aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. A moldura que Paulo coloca para o perdão não é uma moldura fria e impessoal, não. É uma moldura do tipo, vai e perdoa porque você tem que fazer isso. Essa é tua obrigação. Não. Ele fala, isso deve ser revestido. Isso deve ser revestido. Isso deve ser fruto de compaixão, de bondade. Isso tem um exemplo no próprio Deus. Queridos, Deus não tinha obrigação nenhuma em perdoar a gente. Deus não tinha dever ou legal nenhum de nos perdoar. E ainda assim ele foi lá e voluntariamente nos perdoou. Ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. É algo que não está preso numa regra, é algo que não está preso numa obrigação, é algo que nasce no ser de Deus e mostra que o perdão não pode ser impessoal, não pode ser algo distante, não. Pode ser algo frio. O perdão tem uma natureza cardíaca. Nasce em nosso coração. Por isso que Paulo coloca vocês devem ser bondosos, terem compaixão. E como? Qual vai ser a consequência disso? Como nós vamos expressar essa bondade e essa compaixão? Perdoando uns aos outros assim, como Deus em Cristo os perdoou. Não era uma obrigação. Não era um dever frio. Era algo voluntário. Foi algo voluntário. Isso deve nortear a prática do perdão. Por isso, todas as vezes que nós colocamos o perdão como algo que é uma simples lei, algo meramente legislativo, nós esvaziamos a natureza divina do perdão. Nós tornamos o perdão algo menos divino. Nós tornamos o perdão algo frio, algo que não condiz com o caráter de Deus ou com a ação de Deus em nos salvar. E quando Paulo faz esse apelo, volte para Filémon. Quando Paulo faz esse apelo ao coração de Filémon, esse apelo ao amor de Filémon, Paulo está falando: Filémon, o teu amor é mais forte do que qualquer ordem que eu possa te dar. O teu amor é mais eficaz em aceitar Onésimo do que qualquer ordem que eu possa te dar. O amor que Cristo te deu, que você tem manifestado pelos santos, esse amor que procede da fé, ele tem mais força do que qualquer mandamento, do que qualquer regra, do que qualquer imposição que eu faça a você. Queridos, a própria lei de Deus, quando nós vemos os 10 mandamentos, na verdade toda a lei, toda a Torá, nós vemos ali aquela série de mandamentos, nós pensamos que Deus está preocupado com regrinhas e com leis. Não. Deus sempre esteve preocupado com o coração do homem. Veja o que diz Romanos, capítulo 13. Abra rapidamente sua Bíblia comigo. Em Romanos capítulo 13, veja como a centralidade da lei está no amor. Nós estudamos 1 João durante muito tempo, e nós já estamos carecas de saber disso. O amor é algo central na vida cristã. Em Romanos 13, Paulo mostra como a lei tem a sua centralidade no amor. Não é à toa que o Senhor Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo. Gálatas 5 também resume a lei dessa maneira, como amar ao próximo. Deus não está preocupado com regrinhas. Deus não está preocupado com o estatuto frio e distante. Deus está preocupado com o nosso coração. Deus está preocupado com o amor ativo que nasce em nossos corações pela obra de Cristo. E veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de um para com os outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. De modo que o amor é o cumprimento da lei. Deus sempre esteve preocupado com o nosso coração.
Deus não estava preocupado com regras frias em pedras distantes. Ao revelar o seu caráter, Deus queria chegar ao nosso coração, revelar a nossa podridão e a suficiência do sacrifício de Cristo posteriormente. Mas é muito mais fácil, queridos, e é muito mais cômodo. Nós seguimos uma série de ordens, não é verdade? Porque ninguém sabe do meu coração. É muito mais fácil eu obedecer, não faça isso, não faça aquilo, ok. É cômodo, ninguém vai vir mexer comigo, ninguém vai me questionar, eu vou estar ali facilmente. Mas ninguém sabe o que acontece dentro do meu coração. É muito cômodo fazer isso. E o povo de Israel, infelizmente, é a prova viva de que isso é possível. Você ser alguém obediente às imposições, obediente à lei e com o coração extremamente distante de Deus. Vejam o que diz Isaías capítulo 29. Veja a crítica que Deus faz ao povo em Isaías capítulo 29, versículo 13, palavras que o próprio Jesus repete em Mateus 15. Essa ideia que nós temos de viver por obrigações, vida cristã é um conjunto de regrinhas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Tem que perdoar, é obrigado a fazer isso, obrigado a fazer aquilo. Não, não é isso a natureza da lei de Deus, a natureza de Deus não revela isso. A natureza da lei de Deus não revela isso. Você pode obedecer tudo, ser um crente exemplar e ainda assim ter o coração distante de Deus. Veja o que diz Isaías 29, versículo 13. Por isso o Senhor disse: Este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Queridos, Filemon poderia perdoar Onésimo por imposição de Paulo? Filemon poderia seguir essa regrinha? Filaimão poderia ceder a esta obrigação cristã? Porque nós vimos realmente a Bíblia usa de imperativos para falar do perdão. Mas Paulo fala não, Filemão não. Eu não estou preocupado com regrinhas. Porque eu creio que mais do que a minha imposição a você para aceitar Onésimo, eu creio que o teu amor, que você manifesta com todos os outros crentes, pode ser operoso agora na vida de Onésimo. E é suficiente para fazer isso que eu estou te pedindo. Não é uma questão de imposição. É uma questão de coração. E eu quero ilustrar isso para os irmãos a partir de um ovo. Só um adendo antes. Algumas pessoas olham para os meus exemplos e ficam chocados. Como ele pode levar um ovo para o púlpito? Meu Deus! Queridos, por favor, eu quero destacar algo. Os irmãos sabem que é uma característica minha, sempre que possível, trazer algum objeto. Eu já trouxe meu bilhete único aqui para cima, já trouxe meu paninho de quando eu era criança. Eu gosto de trazer esses objetos. Mas com isso eu não quero tornar a palavra de Deus ridícula. Não é essa a minha intenção. Hoje nós vivemos dias em que as pessoas sobem nos púlpitos para fazer stand-up, e eles são engraçados. Eu sei que vocês riem muitas vezes com as minhas ilustrações. Trazer um ovo para o púlpito não é uma coisa muito comum, eu sei disso. Mas em nada nós compactuamos com essa visão de pregação, com essa coisa de comédia, com essa coisa de stand-up. Não é isso. A minha intenção legítima ao trazer esses exemplos aqui é resgatar um pouco da didática do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus falava a linguagem do povo. O Senhor Jesus, quando queria falar de verdades profundas, ele falava da árvore, ele falava do pão, ele falava da criança, ele falava da noiva, ele falava das moedas, ele falava de coisas palpáveis pro povo. Então, quando nós, pregadores, trazemos algo aqui para cima, algo como uma ilustração como essa, simples como essa, por favor, não é para tornar a palavra de Deus ridícula, é para resgatar a didática do Senhor Jesus. Nós precisamos resgatar isso. O Senhor Jesus falava de grandes e profundas verdades do reino de Deus, a partir de exemplos simples, a partir de exemplos do cotidiano. Então esse é o meu objetivo aqui. Agora, como nós podemos ilustrar isso? Como nós podemos ilustrar que, ao Paulo apelar ao amor de Filemon, ele está demonstrando que perdão é uma questão de coração e não de imposição. Como que um ovo pode nos ajudar a entender isso? Queridos, a rigor, quando você pega um ovo, não o ovo que nós consumimos, mas se você vai na fazenda e tem um ovo lá, e tem uma galinha cuidando daquele ovo, você sabe que dali vai sair um pintinho. Esse é o caminho natural da vida. Agora, se você, enquanto a galinha está distante, tem gente aqui que não gosta de galinha. Não vou mencionar nomes aqui para não constranger a pessoa. Mas, se você ver que a galinha está distante, você vai lá e pega aquele ovo. E você tenta tirar o pintinho. À força. Você vai com um esforço externo. E quebra o ovo. O pintinho vai sair lá de dentro. O que vai sair de lá?
Morte. Porque quando você faz um esforço externo, quando você tenta impor algo de fora para dentro, você gera morte. Em algum grau, é isso que a lei faz conosco. A lei mostra que nós não conseguimos obedecer a Deus, então ela mostra que conforme a lei tenta ser colocada em nós, nós não conseguimos cumpri-la, então o resultado disso é uma condenação, é a própria morte. Nós não conseguimos obedecer à lei. Filemon não conseguiria obedecer a ordem de Paulo, se ele a houvesse dado, de perdoar legitimamente. Filemon, se fosse só uma questão de imposição, algo de fora para dentro. Porque quando você força, você quebra e você mata. Agora a mesma fazenda, a mesma galinha, o mesmo ovo. E você cruza os braços e só observa. Passa o tempo. E você ouve e faz um risquinho no ovo. Depois, e finalmente o ovo quebra. Mas ele quebrou de dentro para fora. O que sai desse ovo? Vida. Queridos, é isso que Cristo faz conosco. Cristo não impõe coisas a nós. A fé cristã não é uma fé de imposição. Ela não é algo que vem de fora para dentro. Cristo cria em nós um novo coração, de maneira que agora nós podemos quebrar a casca do ovo, a casca do pecado, de maneira natural, pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que não é algo imposto. É algo que vem do coração. Cristo nos deu um novo coração. Cristo havia dado um novo coração a Filemon. E é por isso que Filemon poderia perdoar a Onésia. E é por isso que eu e você podemos perdoar aos nossos irmãos. Não porque seja algo imposto de fora para dentro, algo frio que força não. Mas é porque agora nós temos um coração de carne. Nós temos agora uma mente renovada, um novo coração. E agora de dentro para fora nós passamos pela barreira do pecado, pela barreira do orgulho, pela barreira da dificuldade que nós temos de perdoar uns aos outros. E pelo esforço de Cristo em nós, nós conseguimos perdoar os nossos irmãos. Por isso que perdão não tem a ver com imposição. Tem a ver com coração. E é por isso que Paulo apela ao amor de Filemon. Filemon, o seu amor, que já se expressou tantas vezes, é a base da vida cristã. Vive esse amor. Mais uma vez. Vive esse amor agora. Só assim que você vai conseguir perdoar o Onésimo. Muito mais do que qualquer ordem que eu te dê. O amor que em você Cristo opera é suficiente para isso. E depois Paulo fala, quer saber? Você vai fazer ainda muito mais do que eu te pedi. Mas essa segunda evidência de que o perdão tem uma natureza cardíaca, por quê? Paulo apela ao amor de Filemon. Perdão é uma questão de coração, e não de imposição. Pois bem, vamos caminhar agora então para a terceira evidência, para o último ponto do nosso tempo aqui. Perdão é uma questão de coração e não de imposição. E nós vemos no pedido de Paulo 3 evidências disso. Por quê? Paulo reconhece e abre mão de sua autoridade, porque Paulo apela ao amor de Filemon. E por fim, agora no final do versículo 9, no versículo 10, nós vemos que Paulo relembra os custos da vida cristã. Paulo relembra a Filemon que a vida cristã não é barata. Paulo relembra a Filemon que a vida cristã tem custos, e custos muitas vezes difíceis de pagar. Veja o que ele diz na sequência, versículo 9. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Paulo diz que ele já é um homem velho. Talvez Paulo tenha aqui em torno dos seus 60 anos, um pouco menos, talvez. O que para aqueles dias já era uma pessoa idosa. Lembrem que naquela época não tinha Prevent Senior, naquela época não tinha medicina preventiva. Naquela época não tinha nada disso. E viamos e convenhamos. Paulo talvez não fosse um homem de uma saúde tão exemplar assim, porque ele apanhou muito na vida. Ele ia de uma cidade, era apedrejado. Ele ia para outra cidade, era expulso da sinagoga. Ele ia para outra cidade, o pessoal rejeitava ele. Paulo tinha um espinho na carne, que nós não sabemos o que era, mas Paulo era um homem sofrido. Já Paulo era um homem que entendia os custos da vida cristã. E aqui talvez ele tinha em torno de 60 anos, algo entre, talvez, 55 e 60 anos. Já era um homem experimentado na vida cristã. E alguns podem pensar, então agora aqui quando Paulo chama Filemon na responsabilidade, a partir da sua idade, Paulo quer tomar a fila preferencial. Ele quer falar, olha, eu sou velhinho, então você, por favor, me respeite. Alguns pensam que Paulo quer criar aqui um sentimento de piedade em Filemon. Não é esse o objetivo de Paulo aqui. Aliás, isso é evidente pela natureza dos argumentos que Paulo dá aqui.
Paulo não quer trabalhar um sentimento de piedade no coração de Filemon, mas o que Paulo quer mostrar para Filemon é que ele já era alguém experimentado na vida cristã. Filemon já era alguém mais velho também. Filemon não. Era alguém novo. Possivelmente ele já era alguém de alguma idade, talvez um pouco mais novo do que Paulo. Talvez de uma idade próxima, nós não sabemos. Mas é fato que Paulo fala a Filemon: olha, eu já sou um homem velho. Eu sei dos custos da vida cristã. Eu passei por muita coisa. Parece que é isso que está embutido nessa referência que Paulo faz à sua idade. Vejam o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6. Abra rapidamente sua Bíblia comigo. Em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Veja o que Paulo diz. Olha o versículo 17. Gálatas 6, 17. Conta ao restante. Que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Paulo reconhece que no seu próprio corpo ele olhava para o seu corpo e ele via o seu sofrimento, as marcas do seu sofrimento, e ele associava isso aos sofrimentos do próprio Cristo. Ele fala: eu tenho sofrido por Cristo. Eu tenho as marcas, eu posso te mostrar aqui. Eu corri de férias ali, eu apanhei ali, eu fui apedrejado quase até a morte ali. Olha, eu já sou um homem experimentado na vida cristã. Eu sei dos custos da vida cristã. E Paulo complementa isso no seu pedido a Filemon, porque ele fala: eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, ou seja, fila irmão. Olha para mim, cá entre nós aqui, TT a TT, olho no olho, eu não sou um homem experimentado. Eu sei quanto custa ser crente. E eu posso mostrar isso para você, porque eu estou preso. Eu estou preso. Ele fala que ele é um prisioneiro de Cristo. Ou seja, eu estou preso porque eu prego o verdadeiro evangelho. E me prenderam aqui. As minhas algemas aconteceram porque eu estava proclamando o evangelho. Porque eu sou um crente genuíno aqui, eu estou sofrendo perseguição. Eu sei que a vida cristã é custosa. E o que nós percebemos aqui, queridos, é que o compromisso que Paulo tinha com Cristo levou ele a pagar esse custo da vida cristã. E com isso, Paulo mais uma vez fala para Filemon: Filemon, existem coisas mais caras na vida cristã do que perdoar um escravo fugião. Existem coisas mais custosas do que perdoar um escravo que fugiu. Eu sei que é difícil, senão Paulo não teria feito toda essa preparação pro pedido, mas olha, você tá livre. Eu estou preso por causa do evangelho. Perdoar um escravo não deve ser uma coisa tão impossível assim. Você é um homem que ama os irmãos. E eu estou aqui sofrendo por causa do evangelho. Filemão, tome parte desse sofrimento também. Assuma algum prejuízo ao perdoar. Onésimo, faça parte dos custos da vida cristã. E o texto continua. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Notem que Paulo tem muito claro em sua mente que ele não é um prisioneiro de César por acaso, ele não é um prisioneiro do Estado, ele é um prisioneiro de Cristo, ou seja, ele está preso porque Cristo queria que ele estivesse preso. Ele está preso por causa da proclamação do Evangelho. É uma consequência do seu trabalho ministerial. Paulo tinha plena consciência disso. E agora, finalmente, depois de todo esse preparo, depois de todo esse tempo amaciando ali, Paulo agora chega com o pedido. Filemon, eu venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Finalmente Paulo faz o seu pedido. E o que chama nossa atenção, nós veremos mais para frente. Como a introdução aqui do nome de Onésimo é muito pensada por Paulo, Paulo faz um trocadilho na sequência com o nome de Onésimo. Paulo é um escritor muito habilidoso, e nessa carta ele deixa isso muito evidente. Mas no meio dessa beleza toda, dessa beleza literária, dessa precisão literária, Paulo coloca uma outra informação aqui. Ele diz que ele intercede por seu filho Onésimo, que foi gerado na prisão. Não é apenas uma informação contextual. Queridos, Paulo não fala isso só para Filemon saber o que está acontecendo. Não faz sentido isso aqui. Paulo já está falando da sua prisão muitas vezes já. O que parece que Paulo faz aqui? Se você se lembrar da história de Filemon, que nós já contamos um tempo atrás, Filemon e Onésimo, é mostrar como Deus atua em ambientes inesperados para produzir frutos inesperados. Você deve se lembrar de como a soberania de Deus fica evidente na história de Filemon e Onésimo. Onésimo, o escravo fujão de Colossos, pega uma parte do dinheiro do seu senhor, foge para muito longe. Roma, capital do império, muitas pessoas. Provavelmente Onésimo queria se esconder no meio da multidão. Provavelmente Onésimo
Ficaria ali no underground de Roma. Ele ficaria ali escondido. Oculto, ninguém veria ele. Ele poderia se mesclar facilmente com todo mundo. Mas por ocasião da soberania de Deus, Paulo conhece a Onésimo, prega a Onésimo e Onésimo se converte. E veja, Paulo conhecia. Filemon te conhecia a igreja de Colossos. Isso não é uma casualidade. É o próprio Deus conduzindo a sua história, a história dos seus filhos, de maneira soberana. E o fato de Paulo recordar a Filemon, eu gerei Onésimo na prisão, mostra para nós que Deus usa de circunstâncias inusitadas para produzir frutos inesperados, na minha e na sua vida. Irmãos, a cadeia não é um lugar onde você imagina que uma coisa dessa vai acontecer. Era mais uma cadeia em Roma, com um monte de gente, passando, indo, vindo. Aquela coisa meio Praça da Sé, acontecendo ali. E você tem toda a soberania de Deus convergindo para o momento em que Onésio encontra Paulo, e finalmente entrega sua vida ao Senhor Jesus. E Paulo faz questão de mencionar, sabe onde? Ele foi gerado, filhão? Na prisão, um lugar inusitado, um ambiente inusitado. Paulo não deixou de trabalhar, mesmo preso, ele estava lá trabalhando. Mesmo preso, ele estava lá o tempo todo pregando, as pessoas iam até a casa dele, ele estava aqui numa prisão domiciliar, as pessoas iam até a casa dele, ele pregava, todo mundo que ele tinha contato. Pregava, o guarda ele pregava para todo mundo, porque, apesar de estar preso, ele fala que a palavra de Deus não estava presa, é o que ele diz em 2 Timóteo 2,9. Ainda que eu esteja em algemas, a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não está em algemas. Eu posso estar limitado, mas a palavra de Deus não está limitada. Onésimo veio até mim, eu preguei, ele se converteu. Ele foi gerado num ambiente inusitado, porque apesar das nossas limitações circunstanciais, a palavra de Deus não tem limitação nenhuma. A palavra de Deus não sofre limitações circunstanciais. Quando nós olhamos para o cristianismo ao longo da história, nós percebemos que o cristianismo cresceu sim em tempos de paz, mas o cristianismo cresceu muito em tempos de adversidade, em ambientes inusitados, em estufas inusitadas. O cristianismo cresceu, talvez, um dos momentos onde o cristianismo mais cresceu tenha sido nos primeiros séculos, quando os teólogos falavam que o sangue dos mártires era semente da igreja. Você matava um, nascia 10. Por quê? Em contextos inusitados, Deus opera poderosamente. Em contextos inusitados, Deus dá frutos inesperados. E então, eu e você somos colocados numa situação inusitada. Somos colocados numa dificuldade. Somos colocados numa provação para os mais avivados. Uma prova. Somos colocados numa situação difícil. Somos colocados em um ambiente em que nós estamos limitados, em uma situação adversa. E nós não temos a mesma postura de Paulo, nós travamos, nós congelamos. Porque nós esperamos que a nossa fé frutifique em ambientes de paz, em ambientes de tranquilidade, em bonanças, em ambientes de estabilidade. Mas o fato de Onésimo ter se encontrado com Paulo na prisão, e o Espírito Santo ter trabalhado naquele contexto para que Onésimo fosse convertido ali mostra para nós que muitas vezes quando Deus nos coloca num ambiente de adversidade, é porque dali nós teremos frutos inusitados, frutos inesperados. É por isso que Paulo fala, eu posso estar preso, mas a palavra não está. Eu vou continuar pregando, vou continuar mostrando meu compromisso com Cristo, e vou continuar vivendo como eu devo viver. Queridos, quando as dificuldades vierem na nossa vida, quando as dificuldades se abaterem sobre nós, quando ambientes de limitação como que Paulo vivia aqui se aproximar de nós, nós não devemos congelar, nós devemos parar, pensar, observar, e falar como eu posso trabalhar por Deus aqui. Que frutos podem nascer daqui? Como este ambiente inusitado pode gerar um fruto inesperado? Como Deus pode me ajudar a atuar por meio de mim aqui? Como isso pode acontecer? Por mais que nós estejamos limitados, o Evangelho nunca estará limitado. Nunca estará limitado. Você pode passar por uma dificuldade financeira na sua vida. Você pode passar por uma grande crise no seu casamento. Você pode passar por uma grande crise com seus filhos. Você pode passar por uma grande crise no seu emprego. Você pode passar por uma grande crise dentro da igreja. Deus está te colocando em um ambiente adverso para produzir por meio de você frutos, muitas vezes inesperados, como aconteceu com Paulo e com Onésio. Mas eu quero terminar com uma
Última aplicação. Eu quero destacar a respeito desse trecho todo. Queridos, muitas vezes nós, e eu digo isso especialmente aos homens, mas não exclusivamente aos homens, ok? Nós, muitas vezes quando vamos aconselhar alguém, quando vamos dar uma orientação a alguém, quando vamos mostrar algum princípio bíblico a alguém, alguém se aproxima de nós pedindo ajuda, um irmão se aproxima de nós pedindo ajuda. Nós, muitas vezes, temos diante de nós decisões como as que Filemon teria que tomar. Então chega um Filemon para você. E ele fala, Júlio, o que eu devo fazer aqui? Ele chega do, que eu devo fazer aqui? Reginaldo, o que eu devo fazer? Aqui? Chega Filemons diante de nós com uma situação em que ele espera que nós ajudemos, demos uma direção a eles. E nós, muitas vezes, somos crentes sisudos. Nós somos crentes sem compaixão nenhuma. Nós falamos, você tem que fazer isso, ponto final e acabou. Você tem que fazer isso porque é o que a Bíblia manda. Nós somos crentes frios. E queridos, eu falo isso como alguém que já experimentou isso na própria vida. Eu já dei conselhos que hoje eu vejo e eu falo só a graça de Deus na minha vida, porque o conselho que eu dei foi muito longe do que eu deveria ter falado. Ele estava biblicamente certo, mas o modo como eu falei foi completamente errado. Nós precisamos nos preocupar não apenas com o que falamos, mas também como falamos. Não é por acaso que Provérbios fala novamente, nós já falamos disso em outra ocasião em que estivemos em Filemonte, mas eu repito, até mesmo a bênção dada aos gritos pela manhã como maldição é recebida porque o modo como nós falamos é importante. E por mais que Paulo pudesse falar Filemonte, você deve perdoar Onésia. É sua obrigação como crente. Por mais que Paulo pudesse falar isso, Paulo se compadece da decisão que Filemonte tem diante de si. Paulo escolhe as palavras. Paulo é cuidadoso. Paulo é compreensivo. E Paulo nos ensina que as nossas abordagens, por mais bíblicas que elas possam ser em termos teológicos, se elas não estiverem revestidas de tato, de sensibilidade, de cuidado, de compaixão, elas não atingirão seu propósito. As nossas palavras devem ser revestidas por isso. Nós, muitas vezes, somos energéticos e impessoais. Mas o que nós vemos aqui é Paulo constantemente querendo ter uma conexão com Filemon, falando, eu, Paulo, estou te pedindo, Filemon. Eu, Paulo, estou aqui, falando com você. Filemon, eu sou eu, Paulo, já. Velho, me ouça, Filemon. Eu sei que vai ser difícil receber o Onésimo de volta. Eu sei que ele te prejudicou. Eu sei disso. Mas olha, eu estou preso, você pode participar desses custos também. Paulo se compadece daquela decisão difícil que Filemon tem diante de si. E ele não impõe nada. Ele não usa de uma linguagem fria e distante, não. Ele tenta chegar o mais próximo possível de Filemon, para que aquilo fosse uma lição, não somente para Onésimo, que seria aceito, não somente para Filemon, que seria o perdoador, mas para que toda a igreja aprendesse como o servo de Deus age nessas situações. Isso porque perdão é uma questão de coração, e não de imposição. Que Deus nos ajude, queridos, a exercermos o perdão baseados no amor que Cristo demonstrou por nós e nesse amor que deve se expressar nos nossos relacionamentos. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo teu amor derramado em nós e obrigado que é por meio desse amor, porque é por meio desse amor que nós podemos, Pai, exercer o perdão aos nossos irmãos. Obrigado, Pai, pela vida do apóstolo Paulo, que mais uma vez nos ensina por meio do seu exemplo. Obrigado, Pai, porque mesmo ele podendo ordenar a Filemon, ele abre mão da sua autoridade ali para pedir algo muito maior, algo muito mais forte, que é que o amor de Filemon o levasse a perdoar. Onésio, dá-nos, Pai, por favor, uma visão correta a respeito da importância dessa virtude, dessa base da vida cristã. Que nós não sejamos crentes preocupados só em perdoar por obedecer, mas que por amar ao Senhor nós o obedeçamos, Pai. Dá-nos, por favor, essa sensibilidade. Dá-nos esse tato que o Senhor também deu ao Paulo, e tato que o Senhor pode dar a nós por meio do teu Santo Espírito. É isso que nós oramos, agradecidos. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Convido a todos a colocar em pé.